Ok? Voltamos. Todas as vezes, tá, que você estuda algo, que você pensa assim, nossa, mas como é que eu vou memorizar esse negócio? Existem alguns macetinhos que te ajudam a isso, tá? Alguns mnemônicos. Já falei pra vocês em aulas pretéritas que eu, professora Natália, eu não gosto, tá? Mas sou eu na hora que eu vou estudar. Mas para muita gente ajuda, tá? Então é o seguinte, eu vou colocar aqui um mnemônico, tá? Muito utilizado do artigo 1º da nossa Constituição. Por incrível que pareça, esse é o único que eu... Não, o único não, né? Mas um dos que eu mais gosto. Então, olha aqui. Primeiro a gente tem que pensar o seguinte. Fundamentos da nossa República. Vou colocar aqui, ó. Fundamentos. Eu tenho soberania, eu tenho cidadania, dignidade da pessoa humana, valores do trabalho da livre iniciativa e pluralismo político. Com essas iniciais aqui, nós temos o famoso mnemônico chamado Sócio-de-Vaplo. Então, eu vou colocar aqui do ladinho do nosso Sócio-de-Vaplo. Tá? Sócio-de-Vaplo. Vamos lá? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho da livre iniciativa, pluralismo político. Não tem erro, tá? Os fundamentos Sócio-de-Vaplo, ok? Professora, isso cai em concurso? Despenca. Não cai não, tá? Então fique esperto. Artigo 1º e artigo 3º da nossa Constituição, o que o examinador mais gosta de trocá-los, tá? E já fica a dica, o artigo 1º não tem verbos, tá? O artigo 3º é todo construído o quê? Em verbos, tá? Os fundamentos da República não são verbos. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho da livre iniciativa, pluralismo político. Agora, se depois nós... Mais um pouquinho pra frente, tá? Vamos estudar o artigo 3º, vocês vão ver. Os objetivos da República estão todos que em verbos, ok? Então também fica mais fácil de diferenciar por isso, ok? Então esse mnemônicozinho aqui, tá? Para vocês aprenderem e não esquecerem mais do que os fundamentos da nossa República, ok? Então, fundamentos da República eu tenho soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho da livre iniciativa e pluralismo que? Político, ok? Então, continuando. Questão de concurso. Vamos lá. Os princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988 designam as características mais essenciais do Estado brasileiro? Verdadeiríssimo. Constitui um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, de acordo com a Constituição Federal de 1988. Constitui um dos fundamentos. Quais são os fundamentos? Sócio-de-Vaplo. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, né? Valores sociais do trabalho da livre iniciativa e pluralismo político. Então, olha aqui, garantia do desenvolvimento nacional? Não falei nada disso.
A não intervenção? Não falei nada disso. A defesa da paz? Não falei nada disso. A igualdade dos estados? Não falei nada disso. O pluralismo político? Certíssimo. Último fundamento da nossa república, ok? Então, continuando. Segundo a Constituição Federal, a República Federativa do Brasil é formada. Vamos lembrar lá do comecinho do artigo 1º? A República Federativa do Brasil formada pela união indissolúvel, tá? Dos estados, municípios e Distrito Federal, constitui-se a República, constitui-se, tá, em Estado Democrático de Direito, certo? Então, olha aqui. Pelos cidadãos, dos quais emana o poder exercido por meio de representantes eleitos? Não foi isso que eu falei para vocês. Pelo conjunto de cidadãos, aos quais são garantidos os direitos fundamentais? Também não foi isso que eu falei para vocês. Pela união dos poderes executivo, legislativo e judiciário? Também não foi isso. Pela integração econômica, política e social de todos os estados? Pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal? Lindo, artigo 1º da Constituição, primeira parte. Ok? Então, certíssima letra E. Percebem que é muito cópia da Constituição? Ctrl C, Ctrl V? Olha a pergunta totalmente o quê? Cópia da Constituição, tá? Continuando. A República Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos a livre manifestação do pensamento, o combate à tortura e o repúdio ao terrorismo? Não. O desenvolvimento nacional, a defesa da paz e solução pacífica dos conflitos? Também não. A soberania, a cidadania e a dignidade da pessoa humana? Só se de. Você não precisava nem de lembrar o que era o só, o que era o si, o que era o de. Porque o grande problema é que eu tenho com o mnemônico é o seguinte, eu aprendo o mnemônico, mas eu não lembro para que ele serve, o que significa aquelas siglas, né? Eu tenho esse problema, ok? Mas para quem não tem, aproveite se você tem essa facilidade, tá? Então, não vou nem continuar, nós já encontramos a nossa resposta, soberania, cidadania e dignidade da pessoa humana. Vamos lá, questão 5. Apesar de a Constituição Federal estabelecer que todo o poder emana do povo, não há previsão no texto constitucional de seu exercício diretamente pelo povo? Falso. Falso. Artigo 1º da nossa Constituição, parágrafo único. Todo poder emana de quem? Todo poder emana do povo, que o exerce. Como é que nós exercemos o nosso poder? Olha aqui, por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Então, olha aqui, não há previsão no texto constitucional de seu exercício diretamente pelo povo? Totalmente falsa, ok? Por meio dos representantes legais ou diretamente pelo povo, tranquilo? Então, quando nós formos estudar, né, o princípio democrático, daqui 2 blocos no máximo, acredito, vocês vão estudar comigo o seguinte, a nossa democracia, ela é mista, tá? O que significa isso? Ela tem traços de democracia direta e traços de democracia o quê? Indireta. Então, quando eu tenho democracia direta e democracia indireta, eu falo que de democracia mista, democracia participativa ou ainda democracia semi-direta, ok? Então, já adiantando um pouquinho para você entender melhor esse assunto. Vamos aprofundar em relação ao artigo 1º da nossa Constituição. O artigo 1º, caput do artigo 1º, ele é riquíssimo em informação. Quando você lê a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel, né, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos, você tem que prestar atenção no seguinte. Eu tenho 4 princípios inerentes do artigo 1º da Constituição, que são do artigo 1º, só desse caput aí eu tenho
4 princípios, tá? Que nascem desse o quê? Desse artigo. Eu tenho o princípio republicano, eu tenho o princípio democrático, eu tenho o princípio federativo, tá? Eu tenho o princípio do presidencialismo, ok? Então, o princípio do presidencialismo, ele realmente não está tão inserido dentro do artigo 1º, tá? Mas também emana dele. Então, olha aqui. O primeiro princípio que nós vamos estudar é o princípio que é republicano. O princípio republicano, ele vai falar sobre a nossa forma de governo, tá? A nossa forma de governo. E a Constituição já começa com, no artigo 1º, a República. A República, a República. Então, qual é a forma de governo que nós temos no Brasil? República, tá? A forma de governo que nós temos no Brasil é a República. E o que significa República? República, tá? De res, pública, significa o quê? Coisa pública, tá? Coisa do povo, ok? A outra forma de governo muito famosa, nós temos, olha, a República e nós temos a monarquia. Tá? Nós temos a República e nós temos a monarquia. A nossa primeira Constituição, nós estávamos sobre qual regime? Monárquico, tá? Nossa primeira Constituição, regime monárquico, tá bom? Dom Pedro, fazendo parte do poder moderador criado por ele, tá? Que governava quem? O Brasil, ok? E eu trouxe aqui para vocês as diferenças principais entre monarquia e república. Ah, professor, por que eu preciso de saber essas coisas? Porque na hora da prova o examinador vai fazer o quê? Te confundir. Ele vai colocar características da república e vai falar que... características da monarquia, melhor, e vai falar que é república. Ou vai colocar características da monarquia e da república, quer dizer, e vai falar o que é monarquia. Então, o que eles gostam de fazer? Trocar esses conceitos aqui, ó. Inverter. Então, tem que saber. Não adianta fugir, não. Mas é bem tranquilo, muito fácil. Vocês vão lembrar, lá das nossas primeiras aulas, tá? Quando eu estava falando de teoria geral do Estado, que eu falei para vocês que durante a monarquia, o rei, ele detinha um poder o quê? Absoluto. Falei para vocês, né, a famosa frase de Luís XIV, o Estado sou eu. O rei não se responsabilizava, ele não podia ser responsabilizado por nada de errado que ele fizesse durante o quê? O seu governo. Porque ele tinha sido o quê? De certa forma mandado por Deus, ele era um representante de Deus na terra, ok? Então, se ele tivesse que prestar contas, não seria para nós não seria para o seu povo, seria para quem? Para Deus, isso aí só depois que morresse, né? Então, o que nós trazemos aqui de características da monarquia? Vitalicidade do governante. Professora, o que significa isso? Fica no poder até morrer. Ou até alguém te destituir, né? No caso de Luís XIV, guilhotinaram ele, tá? Agora, característica aqui, que é, totalmente contrária na república, é justamente o quê? A temporariedade. Gente, o governante na república, o nosso presidente, ele não fica aqui até ele morrer, não, tá? Ele fica como presidente até o quê? Um período determinado de tempo, tá? E é admissível a renovação desse prazo? Sim, é totalmente admissível a renovação desse prazo pelo seguinte, no Brasil admite-se a reeleição uma única vez, tá? Subsequente, que eu estou falando, uma única vez subsequente. Como assim, professora? Presidente durante 4 anos, se candidata novamente presidente por mais 4 anos. Ou seja, renovou o período, isso o quê? Subsequente, ok? Então, olha aqui, só um exemplo, tá, gente? Não estou falando aqui, não estou
sendo política, não. Tá? Não estou defendendo partido político, não estou defendendo nada. Só estou dando um exemplo para ficar claro. Lula ficou no governo quanto tempo? 4 anos. Primeiro, quanto tempo? Não. A primeira eleição dele. Depois ele se candidatou novamente, não foi à presidência? Ótimo, ficou mais 4 anos. Ele poderia se candidatar novamente? Opa. Não, para outro período subsequente, não. É agora, vamos, né? Aí ficou quem? Dilma. Na outra eleição, a Dilma ficou 4 anos, ela conseguiu se reeleger, tá? A gente sabe que teve o impeachment aqui, deu errado, né? Deu ruim. Então, se o Lula quisesse se candidatar novamente, não fosse os problemas que ele andou enfrentando aí, né? Ele poderia? Sim, sem problema. Tá? Sem problema. Ok? Então, assim, pode renovar esse período? Pode. Tá? Mas o que? No período subsequente. Agora, continuar aqui eu não posso, não. Ou seja, a reeleição para o próximo período é apenas o quê? Uma vez, ok? Característica da monarquia, continuando, hereditariedade com mecanismos de sucessão que governamental. Via de regra, numa monarquia é assim. O rei morre, quem vai se tornar o novo rei? O primogênito, tá? O primogênito, o filho, tá? Eu sei que falar filho, homem, é lógico que se é filho, né? É homem, né? Então, olha aqui. Hereditariedade com mecanismos de sucessão que governamental, tá? Então era o que? Hereditário. O que é algo hereditário? Passa de pai para filho, passa de pai para filho, tá? Contrapondo vem a república e fala o quê? Característica aqui da república que é diferente da monarquia. Na república eu tenho a eletividade. O que é essa eletividade? Eleições. A sucessão governamental exige o quê? Eleições periódicas, no nosso caso, atualmente de 4 em 4 anos, ok? Nós já tivemos períodos no Brasil que o presidente ficava por 5 anos e não era admitida o quê? A reeleição. A reeleição no Brasil, tá? Não estava prevista na Constituição de 1988, não. A reeleição não estava, tá? Foi por uma emenda à Constituição que se colocou o quê? A reeleição, tá bom? Então, olha aqui. Sucessão governamental exige eleições o quê? Periódicas. Afastar da sucessão por simples vínculos o quê? Hereditários. Não se fala em hereditariedade numa república. Isso não existe para nós, ok? Continuando, as diferenças entre monarquia e república. Olha aqui. Na monarquia, eu falo de irresponsabilidade do monarca pelos atos o quê? Praticados. Ou você acha que numa monarquia existe impeachment de rei? Não, não existe, tá? Existe impeachment de imperador? Não, isso não existe, ok? Monarquia, eu falei para vocês, ele não é um representante de Deus? A terra? Não se considera assim uma monarquia, né? Ele vai mesmo realmente prestar contas para o seu povo? Lógico que não. Não. É com Deus. Deus não se fala em responsabilizar rei e imperador. Agora, na república é diferente. Na república eu falo de responsabilidade dos governantes e de todos os demais o quê? Agentes políticos, tá? Vimos aí recentemente impeachment da presidente, ok? Impeachment da presidente. Já lembrando você que impeachment é uma palavra que não existe na nossa Constituição, tá? É crime de responsabilidade, ok? Continuando, monarquia, ausência de representatividade, o quê? Popular. Ausência de representatividade popular, isso é óbvio.
Se é hereditário, se o cargo, tá, é hereditário, ou seja, vai passar de pai para filho, não necessariamente o povo vai adorar o seu sucessor, o povo vai amar o seu rei, tá? E outra coisa, não é o povo que coloca ele lá. Então, se não é o povo que coloca ele lá, não foi o povo que escolheu, eu não falo de o quê? Representatividade popular, tá? Agora, na monarquia já é o contrário, não somos nós que escolhemos? Nós não vamos às urnas de 4 em 4 anos, elegemos o nosso presidente por voto majoritário, não é proporcional, como acontece com o legislativo, não é por voto majoritário, então não há que se falar o quê? Em ausência de representatividade. Na República é totalmente ao contrário. Na República eu tenho justamente o quê? Representatividade popular. Nós que escolhemos. Pode até ser o que você não votou, o que você votou não ganhou. Mas pode ter certeza que o que ganhou foi por maioria o quê? Popular. Bem ou mal, tá? É assim que funciona na nossa República. Então, continuando. Princípio federativo. Vou deixar o princípio federativo para o nosso próximo bloco, ok?